Sejam bem-vindos nessa live de domingo. Vamos esperar o povo entrar, começar a falar sobre homeopatia detox. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Slani. Olá, Ana Paula. Boa tarde, Lili. Daqui a pouquinho a Dani entra. Enquanto ela não entra, eu vou conversar com vocês a respeito de uma coisa muito importante. Eu gostaria, sinceramente, que todos os pacientes meus que passam comigo e passam pelo meu atendimento tivessem a noção da importância de limpar o nosso jardim biológico, né? O que é o nosso jardim biológico? É o nosso terreno biológico que muitas vezes acaba nascendo nesse terreno biológico ervas daninhas, parasitas, e para cultivar um ótimo jardim com flores belas, a gente às vezes tem que arrancar algumas sujeiras, alguns parasitas que estão nesse nosso ambiente, que é o nosso corpo, né? Que funciona aí como que deveria funcionar no entendimento aí, fazendo uma analogia a um jardim mesmo. E um dos recursos importantes para que a gente poderia estar realmente implementando na questão do entendimento mais integral do adoecimento é usar algumas técnicas de homeopatia. Não só homeopatia tradicional, que a gente não vai se ater ela hoje à tarde para falar, mas a gente vai se comprometer a trazer para vocês o entendimento do que seria a homeopatia detox. Então, enquanto a Dani não entra, vou esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Jason. Boa tarde, Amanda. Alguns seguidores bem antigos aqui presentes. E, bom, boa tarde, Dani. Daniele Junqueira. Érica. Boa tarde, Raíssa. Ah lá. Opa, eu não vi o pedido não, Dani. Pronto, agora eu vou falar para vocês um pouquinho como que eu conheci a Dani, antes da Dani se apresentar. Oi, Dani. Boa tarde. Tudo bem? Oi, amore. Tudo bom? Conversar aqui a respeito da homeopatia, né? O que as pessoas precisam saber sobre esse assunto, que é muito importante, que às vezes não é falado, não ressaltado, né? E para quem não sabe, eu conheço a Daniela mais ou menos há uns 3 anos, porque eu passei a minha filha com a doutora Natália Prado, de quem eu sou grata eternamente por ter me apresentado essa profissional excelente que é a Dani, que me trouxe. Não, a Nath é Mas a sem Nath é explicação, maravilhosa, não né? dá para. Tomara que ela esteja assistindo essa live, porque eu queria deixar aqui a minha sincera admiração pelo trabalho dela como profissional, como pediatra da minha filha. E na época, quando eu passei em consulta, a Natália ela falou que alguns casos mais complexos, mais difíceis, que ela contava com a assistência de alguns profissionais que davam um suporte mais integrativo, né? Que às vezes não se resume, não se restringe, nem deveria se restringir apenas ao médico, né? E aí ela encaminhava para osteopata, para Sim. homeopata. é, o meu sobrinho, ele precisava de fazer uma homeopatia detox também. Na época, a gente estava conversando sobre isso, aí ela citou o seu nome, eu fiquei interessada e comecei a te seguir, apaixonei pelo seu trabalho. Hoje eu sou imensamente grata porque a Dani participa também do Projeto Cívias. O Projeto Cívias foi um projeto criado com muito carinho para acompanhar por um ano as famílias de crianças com TEA, e a Dani se disponibilizou a estar participando desse grupo multiprofissional com crianças de todas as idades, e ela acabou dando assistência no sentido de contribuir realmente para fazer ciclos de detox com essas crianças, e a gente acaba se encontrando a cada 2 semanas e observando o progresso e a melhoria dessas crianças aí que estão evoluindo muito bem. Não sei se vocês viram meus stories, eu compartilhei os stories da Priscila. A Priscila, ela tem o filho Thomas que está fazendo um detox com a Dani agora e está tendo resultados incríveis, né? Ele tem um diagnóstico de TEA aí moderado. Então, assim, gente,
a gente só tem a ganhar com a Dani a partir do conhecimento que ela tem para trazer, porque realmente essa mulher é incrível, sensacional. E eu vou pedir, Dani, para você se apresentar. Muita gente que fala comigo, inclusive, acha que a Dani é médica. Não, a Dani não é médica, ela é profissional da área da saúde, ela é formada como dentista, né, a formação primária dela, porém ela se apaixonou há muitos anos pela homeopatia. Eu vou pedir para você explicar melhor aí seu encontro com a homeopatia, Dani. Antes de mais nada, obrigada, Bianca. A gente já tinha conversado e eu acho que é o momento da gente fazer realmente essa live. E acho que a gente só tem a agradecer a Nath. A Nath é minha pediatra do coração. Eu queria que ela se multiplicasse também. Agora ela está no momento mãe, mas ela é sensacional. E eu faço das suas palavras as minhas mesmo, porque eu acho você uma profissional incrível. Eu acho que todo mundo devia ter uma Bianca para si. Eu acho que todo mundo devia ter uma homeopata para si, mas eu acho que todo mundo devia ter uma Bianca para si, porque eu acho que você também rege essa orquestra muito bem. Eu acho que isso vai muito bem. E o Civias está sendo muito legal, uma experiência muito legal, que no primeiro momento eu não sabia como que ia ser dançada essa dança, mas está sendo muito, muito legal mesmo participar e ter essa visão tão bonita com um protocolo integrativo, com uma pessoa que realmente está topando fazer as coisas sem nada de toxina, né? Porque a gente sabe que na área integrativa a gente tem ainda algumas coisas, algumas toxinas que é da área integrativa, que depois eles podem ser que limpem e tal, mas você tem essa visão super, super aberta. E isso é muito legal. E junto com a homeopatia, a gente está vendo que realmente as crianças estão evoluindo bem. E isso, para mim, dá um gás. É muito bom mesmo, tá? Agora eu vou me apresentar, né? Depois que eu falo, porque Bianca já sabe que eu falo mais que o homem da cobra, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou de formação, eu sou dentista, né? Eu sou há 25 anos. Acho que eu já tô chegando no 26, eu já tô chegando no 25, eu perdi a conta. Mas eu sou homeopata desde quando eu me formei. Eu me formei 98, 96. Bom, eu me formei e eu fui fazer pós-graduação em homeopatia porque algum chamado. E desde então eu sempre trabalhei com homeopatia dentro do consultório odontológico. Só que eu comecei a notar que a odontologia não era onde estava o meu coração todinho e eu tentava sempre empurrar uma homeopatiazinha para os pacientes, né? E aí eu resolvi, depois que eu descobri meu filho autista, eu comecei a pesquisar muito, estudar muito e descobri o CISI, depois eu descobri o HDT, né? Em consequência veio o HDT. Eu já tinha estudos em outras áreas, numa linha que chama Heilkunst, que tem muito no Canadá, mas é uma coisa muito pequenininha, que lembra muito o HDT. E eu já estava nessa linha, mas tateando, né? Quando eu vi que realmente meu coração estava ali e não estava mais funcionando na odonto, eu resolvi parar e focar 100% mesmo na homeopatia. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu estou no caminho certo e eu posso ajudar muito mais do que eu estava ajudando as pessoas como dentista. Mas a odontologia me dá um bom know-how aí, eu tenho uma boa base, que a gente estuda muito. Então, também eu tenho uma boa base para conseguir lidar com essa parte da homeopatia mesmo, estudar doenças, né? Porque a homeopatia detox, ela traz... Eu vou mudar um nome, Bi. Eu vou chamar, em vez de homeopatia detox, de HDT. Porque eu estou com problema até no meu direct, porque todo mundo acha que é um protocolo de chazinho. De chá. Não é chazinho, né? Porque eu não sou contra chá. Mas é um protocolo que você vende um pacote e pronto, acabou. Não é assim. Eu vou explicar depois. Eu aproveito depois para explicar. Mas vamos chamar de HDT. Mais fácil. Até porque o nome já está Oh, mudando meu para Deus, química deixa eu falar humana. homeopatia Então, detox, é uma deixa eu bagunça. falar, deixa eu ficar com esse termo que eu gosto dele Vamos? tanto, eu acho Pode tão ser. fácil para as pessoas Pode ser. entenderem. Tá Enquanto não bom. muda oficialmente, vamos fazer, porque aí eu vou.
Vamos manter, então tá bom. Eu também uso a homeopatia detox demais. É isso que é Então, difícil. gente, como essa live pode ser que ela não fique gravada, porque as coisas que a gente vai falar aqui não são tão leves, né, de entendimento e geram muita polêmica, vou pedir para vocês compartilharem o aviãozinho aqui no canto inferior à direita, quem vocês acham que possa se beneficiar dessa live sobre esses assuntos que muitas vezes não são falados, não são mencionados. Eu gostaria que o maior número de pessoas possíveis assistissem e torço para que meus pacientes, realmente, vários deles mandaram mensagem hoje, que estejam assistindo, que às vezes na consulta eu não consigo me fazer entender tão bem o quanto é importante trabalhar em conjunto com o homeopata detox. E eu tentei no começo falar sobre fazer uma analogia, como se a gente tivesse um jardim biológico onde precisa de borboleta, de micro-organismos, precisa de flores para a gente cultivar. E só que nesse jardim também nascem ervas daninhas, nascem um monte de estruturas ali que a gente não deveria aceitar crescer tanto, porque pode tomar conta do jardim e danificar ali o nosso jardim, que é o terreno biológico que a gente tem que cultivar, porque é a partir dele que a nossa imunidade, todo o nosso corpo se estrutura para que a gente consiga se defender de um micro-organismo, ou então se defender de uma doença, se prevenir de uma doença grave, tal como um câncer, enfim. E para isso, não só plantar flores, adubar, a gente precisa retirar essas ervas daninhas. E é esse, basicamente, o trabalho da Dani que eu vejo. Ela vai retirando ali tudo que está incrustado, que está ali há muito tempo, aquele terreno que está sem mexer há muito tempo, aquilo que está ali proliferando sem Exato. necessidade, aqueles parasitas que estão realmente comprometendo o nosso jardim biológico. E aí, eu queria fazer a primeira pergunta para a Dani, que muita gente não entende, porque eu tenho muitos pacientes que falam assim, mas eu já faço tratamento com homeopatia. Gente, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu queria que você trouxesse entendimento. Qual que é a diferença da homeopatia tradicional para a homeopatia detox? Vamos lá. A homeopatia tradicional é a nossa base, tá? Então, assim, tudo que a gente segue é a base de Hahnemann, né? Que é o pai da homeopatia, foi quem organizou tudo, foi quem escreveu todos os livros, é ele o cara. Então, a gente precisa entender que sempre a gente usa a homeopatia clássica, a homeopatia tradicional. Nós temos escolas dentro da homeopatia, né? A gente tem escola complexista, pluralista, unicista, a gente tem várias escolas. O que acontece aqui com o HDT, com a homeopatia detox, né? Com essa linha? A gente usa o que é melhor para a gente usa as escolas conforme a nossa necessidade que seja melhor para o paciente. Então, o que acontece que às vezes alguns profissionais da área, que eu já estive aí, da área clássica, né? O que eles falam assim, não, isso não existe, isso não dá certo, isso não pode. Porque realmente é uma coisa que tá lá, o livro que a gente olha muito, são os escritos do Hahnemann, o órgão. Tem muito embasamento no órgão, só que se você só lê num primeiro momento, você não vai conseguir entender isso tudo com tantos detalhes. A homeopatia, o HDT, ele realmente usa tudo que a gente tem de opção na homeopatia. Um de cada vez, mas tudo que a gente pode usar para ajudar o paciente. Com homeopatia. E é esse o objetivo, porque a homeopatia é muito competente. Só que não adianta eu me manter presa numa história de 200 anos atrás, num mundo contaminado como eu estou hoje. Eu não consigo fazer com que um corpo de 200 anos atrás, né? Se eu pegasse uma pessoa que vive lá e desse um remédio homeopático, provavelmente eu conseguiria colocar essa pessoa num nível desse uma homeopatia clássica para ela, eu conseguiria colocar essa pessoa num nível ok de equilíbrio, né? Só que assim, de 200 anos para cá, o que está acontecendo? Muita contaminação. A gente vive, eu duvido, uma pessoa que come orgânico todo dia, que tome a melhor água,
eu duvido que essa pessoa não tenha uma contaminação, infelizmente, né? Naquela época já se tinha, só que a quantidade era menor e o corpo estava competente ainda para conseguir eliminar essa toxina. E aí o que acontece? Nesse momento, nós temos que lembrar da epigenética, né? Nós somos filhos daquelas pessoas de 200 anos atrás, que também estavam contaminadas, mas não se limparam, e vamos vindo. E a epigenética vai fazendo o seu trabalho, né? E as contaminações também são herdadas. Então, as vias de detoxificação vão ficando mais difíceis de serem trabalhadas. Então, assim, por que aquele homeopata que todo mundo conhece, eu passo com um homeopata que não faz HDT, que não faz isso, o que está acontecendo ali? Ele não sabe a técnica, é isso. Não que ele não possa fazer, ele pode, mas ele precisa estudar a técnica, que é complexa. Eu preciso absorver o processo e entender todo esse mecanismo de trabalho. Não basta ser homeopata, você vai precisar rachar a cuca, né? Vai precisar. Mas qualquer um deles, qualquer homeopata que esteja a fim de estudar, pode fazer. Você tem que ter a base da homeopatia, né? E funciona. E a diferença, por que foi que eu consegui absorver também o HDT? Eu comecei a ver resultado. O que estava acontecendo? Porque eu já era homeopata clássica, eu era aquela homeopata que todo mundo vai, né? Vamos lá, eu vou te dar esse remédio, esse aqui, tal, você vai, usa um mês, vamos voltar. E vamos tentando ajustar. Dá uma mexida? Sim. Mas o que acontece? Nem sempre eu dou a mexida que eu preciso. Nem sempre eu faço aquele movimento que eu realmente preciso. É isso que pega. E com o HDT, conforme você vai tirando o que a gente chama de obstáculo à cura, que isso é clássico, conforme você vai tirando o obstáculo à cura, você vai vendo a melhora do paciente. Então, se nós temos melhora dentro de um processo que está todo usando homeopatia, por que não usar? Né? É um chamado que eu faço para os homeopatas. Eu acho que eles precisam se abrir a isso. Nós precisamos ajudar o paciente de hoje, não de 200 anos atrás. Né? Então, a gente precisa realmente... E nós precisamos de mais homeopata, porque... HDT, estou falando, né? Ou que tem essa linha. Existem algumas outras linhas que usam também essas técnicas de detoxificação. Mas a gente precisa de mais gente com essa mentalidade. Que entenda que nós estamos vivendo num mundo extremamente tóxico. Intoxicado, né? E tóxico. Bom, é isso que pega. entendi. Entendeu? E, Dani, A Dani fala. quando você fala retirar os obstáculos à cura, quais são os principais obstáculos à cura que você costuma retirar dos pacientes? Assim, a gente sabe que os alopáticos, todas as medicações alopáticas, em geral, da medicina convencional, tradicional, são medicamentos que basicamente deveriam ser usados em último caso, a gente tentar esperar que o nosso corpo, que ele mesmo busque a autocura, não interferir nesse processo, porque o processo de autocura realmente, ele inclusive fortalece o organismo daquela pessoa, ao invés de debilitar, como muita gente acredita. E aí eu gostaria de te perguntar, no dia a dia da sua prática clínica, quais são os principais obstáculos à cura, as principais medicações, enfim, o que você percebe que as pessoas têm em maior quantidade intoxicado que você costuma detoxicar de todo mundo? O que a gente, ou da maioria? Assim, desculpa, mas o que a gente mais o que a gente precisa olhar primeiro é o histórico do paciente. E quando eu falo de histórico do paciente, eu estou falando também de... Acho que meus vizinhos. O histórico de paciente, eu estou falando também do histórico familiar. As pessoas precisam parar com essa história de tipo, olha, eu como direitinho, eu como isso aqui e tá tudo perfeito, né?
Ou eu como e faço exercício, eu como direitinho. Aí quando você vai ver a dieta da pessoa, não é tão limpa assim. Mas todo mundo acha que a vida se dá naquele momento que ela só fez a decisão dela de mudar de vida. Até aqui eu acho importante, muito, daqui para frente. Mas a gente precisa entender que nós somos resultado de familiares e também da nossa vida pregressa, né? Lá da gravidez até o momento da decisão. Então vamos lá. Uma das coisas que é base, uma das coisas que mais existe no nosso corpo é hormônio. Então, todo lugar do nosso corpo tem alguma coisa que é regida por hormônio ou influenciada por, né? Então, a primeira coisa que eu vou procurar é o que dentro dessa sequência pode ter mexido nesses hormônios. A gente vai ver se tem algum histórico. Um dos mais importantes que a gente tem hoje, no mundo de hoje, é o dito anticoncepcional, que é um medicamento altamente bloqueador. Bloqueador do quê? Primeiro, da nossa energia vital. Eu sinto que quando eu faço os detox, inclusive eu fui uma pessoa que fez, eu sinto que quando eu faço os detoxes, a pessoa muda o padrão dela, muda o padrão mental, muda o padrão vibracional, muda o padrão comportamental. E aí você fala assim, mas eu só usei uma vez. Pela minha experiência, eu diria para você, que pena que você usou uma vez. Por quê? Porque realmente isso pode ter ficado arraigado no seu corpo, pode ter ficado ali. Porque o hormônio, ele tem uma coisa de, ele entra e ele fica. E ele se acumula em alguns lugares-chave. Por exemplo, eu tenho às vezes pacientes que chegam para mim e falam assim, ai, doutora, eu só tomei uma caixa de anticoncepcional. Como é que eu posso ter uma endometriose? Como é que eu posso ter tanta cólica assim? A gente vai ver se não tem histórico da mãe, né? Pela idade, A mãe normalmente o tomou paciente aqui chega com o anticoncepcional e o histórico da mãe. anticoncepcional da mãe contribuiu, porque a mãe, quando ela estava grávida, Passa. ela usou anticoncepcional no passado, antes de engravidar daquele filho, e ela esteve carregando aquele óvulo daquele bebê, né, dos 50% do DNA da mãe, desde que ela nasceu. Então, toda a influência da mãe, ela repercute no filho, Exatamente. né? E se a mãe do pai tomou, também. Então, eu analiso isso. E aí, se isso acontece, um dos primeiros que a gente faz é Teve anticoncepcional. uma fala no seu atendimento que eu passei, gente, para quem não sabe, agora eu vou começar o meu primeiro ciclo na vida de homeopatia detox. E quando eu passei em consulta com você recentemente, Dani, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso, quando eu falei para você, mas espera aí, Dani, eu só usei anticoncepcional quando eu tinha ali 16, 17 anos por causa de um diagnóstico de ovário policístico, 6 meses. E você virou para mim e falou assim, amor, se você tivesse usado um dia, um único dia, você já teria que fazer o detox do anticoncepcional. Porque e a minha mãe também usou o anticoncepcional, né? Então, gente, o anticoncepcional ele interfere muito, muito nessa questão da energia vital, né? Por exemplo, na medicina chinesa, o útero ele corresponde à nossa força vital, é a energia da mulher, é o propulsor da mulher, né? E as pessoas tomam como se fosse Exato. hoje a coisa mais banal do mundo, né? O anticoncepcional, e não sabe o quanto que aquilo influencia. Eu até imprimi aqui a bula do Diane 35, que é um dos anticoncepcionais mais importantes que existem no mundo, né? Que as pessoas mais usam. E se você ler com cuidado a bula, você vai saber que tanto aumenta o risco de trombose, quanto aumenta o risco de câncer, quanto aumenta o risco de depressão, náuseas, dor abdominal, aumento de peso corporal, dor de cabeça, dor nas mamas. Isso eu estou falando de 1 a 10 mulheres a cada 100 mulheres reclamam dessas queixas. Então, 1 a cada 10 mulheres a 100 mulheres, naquela Exatamente. época da pesquisa lá atrás. Né? Ninguém fez uma nova pesquisa para saber como que tá isso aí. Vamos lá, depois de 10 anos de uso.
Porque bonito é enquanto a gente faz dois, né? Faz esses testes. Mas a gente precisa pensar, após 10 anos de uso. Eu tenho pacientes que começaram a tomar com 12 anos. Eu tomei Diane durante um tempo muito cedo por conta de espinha, né? De alguns cravos, tal. E era o que estava em voga. Eu estava sendo bem tratada, né? Eu não estou condenando nenhum médico daquela época. E nem condeno os de hoje, mas eu acho que todo mundo precisa se informar e se atualizar. Porque senão, ao invés de ajudarmos, estamos prejudicando. E eu A gente atendi precisa duas sempre pesar pacientes muito isso, né? recentemente. Uma é uma das mães do Projeto Cívias, que fez o detox de anticoncepcional com você. E a outra também é uma mãe de um filho com diagnóstico de TEA também, de autismo, que fez recentemente, no último mês, inclusive, o detox de anticoncepcional. E elas trouxeram para a gente, no final eu vou abrir os comentários, se tiver paciente pode trazer os relatos também nos comentários do quanto melhorou a vida após o detox do anticoncepcional. Mas foram mulheres que falaram assim, nossa, eu não sabia quanto que o anticoncepcional estava repercutindo tanto na minha saúde, porque parece que eu sou uma outra pessoa. Foi isso que elas relataram para mim. Eu posso falar pela minha experiência, Bianca. Eu mudei. Eu mudei o padrão de pensar, o jeito de eu pensar, de eu encarar as coisas. É, de tudo, de tudo. A gente acha que a gente não tem sentimento, é uma coisa muito louca. E depois eu falei assim, gente, eu sinto, eu me achava meio vazia. E me ajudou muito também na minha ansiedade, porque eu sou agitada, eu sou mais ativa, mas me ajudou muito na minha ansiedade. Mas a primeira coisa que eu preciso chamar atenção, melhorou muito a minha parte orgânica, né? A minha parte fisiológica. Eu tinha cólicas de Não, e o desmarcar mais paciente porque eu não tinha intrigante, condição. Dani, Eu disso não tudo é tinha que a pessoa não condição. sabe que ela pode estar com endometriose justamente porque ela tomou anticoncepcional, ou que a mãe tomou anticoncepcional, ou com ovário Exatamente. policístico porque a mãe tomou anticoncepcional. As pessoas não têm essa dimensão dessa importância de Exatamente. entendimento que muitas vezes a Exatamente. endometriose, a cólica menstrual vai ser resolvida, gente, com detox de um anticoncepcional. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Por isso que eu fiz questão de combinar com a Dani um dia para a gente fazer essa live, para trazer esse entendimento que o anticoncepcional, na verdade, é um veneno, é uma erva daninha que contamina o nosso jardim biológico e, infelizmente, é prescrito como água pelos médicos. Eu vou mudar. Eu não vou dizer que é uma erva daninha, porque eu acho que a erva daninha é endometriose. Eu acho que o anticoncepcional é um agrotóxico. Que realmente ele acaba com qualquer coisa boa que possa criar ali e muda o padrão. É muito intenso quando você vê uma pessoa, mexe comigo, até hoje. Ó, os olhos cheios. É muito incrível quando uma mãe chega para mim e fala: Meu Deus, meu filho tá mais tranquilo depois de um detox de anticoncepcional. A criança nunca tomou anticoncepcional. Meu Deus, meu filho tá aceitando comer um pouco mais. O meu filho ficou carinhoso. Isso é uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu não estou mexendo só ali, naquela sujeira, no autismo em si. Eu estou Exatamente. mexendo numa base familiar. A gente precisa entender isso, que eu tô reorganizando uma família. Que a melhora de um comportamento de uma criança que todo mundo achava que era só um probleminha ali, um problema genético, não é tão genético assim, é epigenético. E até quanto que o ser humano vai até quanto que o ser humano vai se afastar dele mesmo? Porque foi essa sensação, é isso que eu queria até dividir. Foi essa sensação que eu tive quando eu fiz o detox de anticoncepcional. Eu consegui me achar. Eu, pelo menos, consegui me ver no espelho. E não é uma questão de, tipo, me olhar no espelho, não é isso. Realmente me enxergar, de conseguir falar assim, nossa, eu sou um ser existente. Que eu acho que eu nunca tive. A minha mãe também usou anticoncepcional, né? Então, eu sou uma filha de anticoncepcional. E eu acho que eu não tinha uma base, eu não tinha uma essência real minha. E hoje em dia eu sinto que sim. E a partir do momento que você muda essa Nossa, Dani, o essência, que é mais a sua vida drástico? muda Mais muito. drástico, eu estou atendendo muitas pacientes que usaram 14 anos de anticoncepcional. 14 anos de anticoncepcional. Imagina o óvulo dessa criança que vai nascer. O óvulo, como é que vai estar?
contaminado por 14 anos de um anticoncepcional. Sim. Aí depois a mãe vai querer que a criança Isso porque seja a gente só está saudável, falando. e aí não vai adiantar, gente. Às vezes comer o leite, tirar o leite, tirar o glúten, tirar o açúcar, tirar, fazer a alimentação mais limpa, ter realmente, óbvio que vai ajudar. Mas assim, haverá um desequilíbrio muito mais, haverá uma fragilidade muito maior nessa criança para desequilibrar do que uma mãe que não fez uso de anticoncepcional. Exatamente, é o obstáculo à Existe o cura. obstáculo à cura, né? Não, eu ia falar Não, alguma então coisa, mas assim, gente, continua, se Bi. vocês Me lerem a perdi. bula do anticoncepcional comum, como o Diane, né, o mais vendido, vocês vão ficar horrorizados, porque às vezes as pessoas não leem a bula. Eu já briguei muito com isso na minha conta anterior que foi desativada, eu brigava muito. Leiam a bula, leiam a bula. Então, assim, a paciente fala assim, doutora, eu tô com retenção de líquido, muita retenção de líquido, ela não vai associar, por mais que ela coma bem hoje, a um uso anterior desses medicamentos. Gente, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, como a Dani falou, a história pregressa, a história anterior, ela não foi apagada. Vocês não passaram uma borracha ali e começaram agora, da idade da agora, do mês passado, quando vocês mudaram os hábitos, né? Vem coletando aí um monte de interferências, um monte de obstáculos ao processo de cura. Então, a gente já sabe que uma das principais medicações que a Dani faz detox é o anticoncepcional. Agora a gente vai fazer uma. A gente pode voltar para os hormônios daqui a pouquinho, porque eu estou preocupada com a hora aqui da gente perder o nosso tempo de ter a oportunidade de falar isso, porque a gente precisa falar isso, pelo amor de Deus. Uma das medicações que você também usa para o detox, que eu sei, né? Porque os pacientes que eu tenho, a gente tem muito paciente em comum, é o antitérmico, é o uso do paracetamol, é o uso da dipirona, dos antitérmicos em geral, que não deveriam ser usados. Não deveriam ser usados. Tá, vamos colocar aí nos primeiros 3 dias de febre, a criança ela não deveria estar usando antitérmicos. Por quê, gente? Porque a verdade foi colocado um terror nas mães. Elas se tornam muito inseguras, muito ansiosas, preocupadas com essa questão da febre, porque a febre, no fundo, ela alimenta um mercado da doença, um mercado bilionário que foi criado ali com justamente com esse intuito de lucro. E uma coisa que serve para ajudar, que é a febre no processo de infecção, hoje é visto como um terror. Então, a febre em si, ela não deveria ser cortada num processo infeccioso de uma criança. E isso Nunca. não é só uma homeopata que vai falar para vocês, é a doutora Bianca que está falando, que estudou a respeito desse assunto. Aí vocês vão vir aqui para me dizer, doutora, mas e a convulsão febril? Gente, 95% das crianças, 95% das crianças que têm convulsão febril tomaram antitérmico. Então, assim, e a convulsão febril, ela não é causada pela temperatura alta, ela é causada, no final das contas, pelo quê? Pela rapidez do aumento dessa temperatura, que, na verdade, é o resultado do mau desenvolvimento do hipotálamo, que é um centro termorregulador do nosso corpo. Então, por exemplo, o que ajuda a desenvolver o hipotálamo? Vitamina D. As crianças estão com deficiência de vitamina D, não saem nos parques, não tomam sol. Se tivesse níveis ótimos de vitamina D, o hipotálamo dessas crianças iria ser melhor desenvolvido, iria ter um nível de neurodesenvolvimento otimizado. Só que o problema é que essas crianças todas que a gente vê que fica dentro de casa jogando videogame, assistindo televisão, brincando no iPad, estão com deficiência de hormônios fundamentais à neuroplasticidade, incluindo uma das principais funções que a vitamina D tem, que é essa, ajuda no desenvolvimento do hipotálamo. Então, a criança ela está com febre não é por falta de antitérmico. A criança tem convulsão febril não é por causa da temperatura alta. É pela falha de desenvolvimento do hipotálamo. E nesse sentido, que fique claro para que vocês entendam, a febre ela não deve ser tratada. E quais são as consequências, Dani? Aí eu queria que você trouxesse do ponto de vista da homeopatia detox. Quais são as consequências da necessidade aí de você observar que a criança fez uso de paracetamol, de dipirona? Quais são os sintomas que essas
pessoas, não só crianças, mas adultos também apresentam enfim, fala aí, Dani, que eu fico revoltada com essa história do antitérmino. Não, a primeira coisa que os meus pacientes já sabem, todo mundo, toda consulta é como você lida com a febre? Ah, eu tenho medo de febre. Assim, então, com a tia Dani, você vai ter que mudar o padrão. A gente precisa mudar o padrão mental dessa febre-fobia, pelo amor de Deus. Gente, febre resolve muito problema sem que você mexa em absolutamente nada. Só deixa ele existir. Só isso. Você não precisa nem se mexer. Ai, mas eu não dou conta. Fala assim, então vai você tomar alguma coisa. Não dá para criança, né? Porque é assim. Ah, mas eu tô nervosa. Então se acalma. Toma um banho, sei lá, toma você o banho. É por aí. A gente precisa fazer um tratamento de choque. Às vezes eu preciso. Algumas mães são mais duras, mas normalmente as mães aceitam, porque também eu acompanho, eu fico do lado, eu tento ajudar bem nesse processo. E depois que elas veem o primeiro resultado, que a criança... É impressionante como uma criança, depois de uma febre, dá um salto. De qualquer coisa, pequenininha, grande, elas sempre melhoram. Sempre. Com alguma coisa a criança tem uma melhora. Fora que febre faz o favor de combater o agente agressor e também renovar a célula, diminuir parasita, que todo mundo fica doido atrás dos parasitas. Você já deixou febre no seu filho? Porque os parasitas gostam Exatamente. de Quando temperatura tem baixa trabalhos que ali, mostram na né? Então, estufa, se os você... parasitas crescendo na estufa, quanto maior a temperatura que você coloca, menos prolifera, menos desenvolve. Então, é Sim, necessária temperatura alta, é um sistema de defesa natural, gente. Você acha que Deus seria trouxa de fazer uma coisa completamente danosa para o nosso corpo? Deixa a natureza agir. exato. Exato, exato, é perfeito isso. Assim, o pessoal tá tão desesperado para desparasitar, eu falo assim, gente, uma febre resolve bastante dos seus problemas, sem você ficar neurótico, né? Mas vamos lá, vamos para a parte medicamentosa onde eu trabalho depois da conscientização. Primeira coisa, eu preciso trabalhar nessa mãe para que ela realmente, normalmente mãe, né? Mas as pessoas têm medo de febre mesmo, para que ela entenda que é possível conviver com a febre, ela vai durar um tempo, mas depois ela vai embora. Ela não vai ficar de eterno, não vai. Nem é o objetivo, né? É só combater o agente agressor. Agora, medicamentos que a gente usa para febre Fígado. normalmente são metabolizados no fígado. Quando eu tenho metabolismo no fígado, então eu vou. Tudo que pode ter num fígado, eu, eu vou procurar. O fígado é um órgão que, quando descompensado, normalmente tem muito mau humor, agressividade, né? Eu tô colocando um pouco mais no autismo, mas aqui, as crianças TOD, TDAH. as crianças TDAH, né? É, tudo isso pode estar relacionado ao E um fígado também. A fígado gente que não precisa ver a funciona quantidade muito de uso. bem, Pode falar. obviamente ele fica muito mais suscetível a desenvolver infecções recorrentes também, né? Exato, exato. Mas isso, né? Num nível um pouquinho mais, vamos lá ali no fígado, aquela energia do fígado mesmo, né? Então as crianças são mal-humoradas, elas comem mal, elas têm desconforto estomacal. Nossa, mas por causa do paracetamol? Sim, por causa do paracetamol. Ah, mas por causa do paracetamol? Sim, por causa do ibuprofeno? Sim, por conta da dipirona. A dipirona ainda mexe em outros campos, né? O ácido acetil salicílico também. Mas vamos só ficar no fígado. É... Mantendo esse fígado aí, a criança fica extremamente opositora. E aí eu tenho que limpar. E o que você vai ter dentro desse detox nesse momento, quando eu estou limpando esse fígado? A toxina saindo. O que essa toxina faz? Exatamente isso. Deixa a criança agressiva, deixa a criança irritada. Então, quando eu retiro, as crianças ficam muito impacientes. Eu não estou falando que elas ficam agressivas, que eu vou transformar a criança em uma criança agressiva. Não é isso. Mas tem vezes que a criança fala assim, a mãe me chama e fala assim, Dani, é tudo é não. Tudo é não. Eu falo que a criança fala não. Aí eu falei assim, então, vamos lembrar que você suprimiu? Vamos lembrar que você, no momento de febre, você falou não febre? Fica aí porque eu não dou conta? E às vezes é o choque que eu preciso dar. Mas
a gente precisa trazer isso à terra, né? A gente precisa trazer isso à realidade. Sim, você falou para sua criança, fica quieta. Não, você não tem o direito de reagir. Você não pode fazer isso. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O hipermedicar, porque você está desesperada, porque você está agoniada, você pode estar transformando o seu Comportamentalmente. filho. Você pode estar comportamentalmente. Então, a gente precisa entender isso também. Então, não é só a toxina no corpo, mas é o quanto que essa toxina está fazendo, o quanto que essa ação está fazendo no corpo. O quanto que a sua ação em relação ao seu filho de dizer cale-se, não febre, não reaja ao agente agressor, aceite a agressão, que depois a gente usa alguma outra coisa para que acabe com ele. Olha como a coisa fica distorcida. A criança não se defende. Ela não diz não no primeiro momento. Ela sempre vai depender de alguma outra coisa. Talvez alguma coisa para afogar a dor dela. Talvez algum vício. A gente precisa começar a entender até onde, o quão profundo é o você não deixar uma febre. O quão profundo é você não trabalhar o Dor processo de inclui, dor. inclusive, cólicas, É né, muito... Dani? Muitas vezes a gente reprime as cólicas do bebê. Quando a Dani falou esse Sim. exemplo, a gente pode estender a esses outros entendimentos, né? Remédio para cólica, remédio para refluxo. Eu Sim, queria que você falasse um pouco também sobre sim. eles. Assim, como é que eu vejo o refluxo? Normalmente são bebês, normalmente que tem refluxo. Eu sei que tem adultos que têm refluxo, mas vamos colocar lá os bebês, né? Esses bebês são filhos de mães ou pais que silenciaram muito, que tem alguma bola engasgada que não vai, né? O refluxo é alguma coisa que não está saindo. Eu tenho muitas crianças que tinham atraso de fala e que começaram a falar depois da limpeza Refluxo. dos remédios para... Começaram a soltar a fala. Não quer dizer que soltou tudo, mas começaram a soltar a fala depois do remédio para refluxo. Por quê? Porque era um outro bloqueador, porque já estava tendo refluxo. E aí eu vou lá e dou alguma Cala a coisa. boca, Ah, refluxo. não, para. Vai continuar não falando, vai continuar não falando, continua não falando. Então, ele não fala. Ele não fala, então vai para algum outro lugar. Normalmente são crianças que têm um intestino péssimo, né? Que tem um intestino, tá sempre com a barriguinha inchada, são muito alérgicos, porque além de tudo os medicamentos para refluxo, eles trabalham nessa parte das imunoglobulinas também, das reações, então é muito complexo, né? Não vai dar pra gente falar numa live, mas é um bloqueio, é supressão. A palavra-chave a gente precisa parar de suprimir. A gente precisa parar. E se a gente não para, tem que limpar e parar de suprimir na frente, né? Mas remédio para refluxo é uma coisa que realmente é um cala-boca. Este, para mim, é um outro cala-boca, né? E é muito difícil. E eu sei que é muito difícil você ver uma criança com regurgito em jato. É muito complicado. As mães entram em desespero, porque realmente a criança não está se alimentando direito e tal. A gente consegue trabalhar isso. Existem tinturas para a gente auxiliar esse pH. Existe dieta da mãe, porque a gente precisa melhorar isso. Existe papoterapia da mãe com a criança, que ela não precisa carregar essa dor toda. Isso aí é da mamãe, isso é do papai. A gente precisa também olhar para essa família toda. Quando a gente trata... E é por isso que eu falo, Bianca, que você é um presente também. Porque você não trata só o paciente, você olha aquele campo todo. E a gente precisa de mais médico assim, a gente precisa de mais profissional assim, que olhe, que não fique olhando só, não, eu só vi isso aqui, seu problema é esse aqui. Não é. Você é amplo, você é resultado do seu ambiente, de tudo mais. E isso que faz diferença, né? Eu acho que as pessoas precisam acordar em relação a isso, esse tipo de supressão. Eu lembrei uma coisa só sobre o hormônio, que a gente só falou do anticoncepcional. A gente só não pode esquecer que a gente convive num mundo cheio de todos os tipos O que de é um xenoestrógeno? xenoestrógeno.
xenoestrógeno é tudo aquilo que mexe em hormônio, né? Que tem uma transformação hormonal. Então, a gente precisa lembrar que os plásticos, os bisfenóis, né? Vamos colocar os plásticos, essa coisa de colocar potinho no micro-ondas, tal, acaba também com a parte hormonal. É um outro tipo de movimentador. Mas junto com o anticoncepcional, olha que perfeita, né? Não tem corpo que funcione, não tem corpo que não forme tecido. Porque, além de tudo, hormônios são grandes formadores de tecido. Então, para você aumentar alguma coisa, um mioma, um tecido que está inflamadinho ali, e de repente ele... um nódulo endométrio, na uma endometriose, um tireoide. tecido muscular. É assim. Um nódulo na tireoide. A gente tem que lembrar que tem outras coisas do nódulo na tireoide, mas o hormônio, ele faz a ligação com os outros produtos, né? Mas, sim, ele pode dar o start. Na verdade, ele pode dizer para a sua assim, não, você não precisa trabalhar porque eu já estou aqui. É esse o caso. Ele engana o organismo também, dizendo que ele está funcionando. Ó, eu estou produzindo. Você está vendo que eu estou produzindo? E aí chega uma hora que o corpo fala assim, então tá, parei. E aí na hora que você tira, ou chega uma hora que ele não está mandando hormônio para outro lugar, não está mandando função para outro lugar, que você fala, ué, não está funcionando. E aí você para de usar esse hormônio, porque muitas vezes o médico fala, vamos parar de usar esse hormônio para ver o que está acontecendo. E aí não produz mais. Por quê? Porque você travou, né? E, gente, Darwin, quando a vamos gente pensar, fala de né? hormônios, são Se não todos os serve, não hormônios, né, usa. Não Dani? existe. Todos os hormônios. Para meio Todos. entendedor, para Todos. um bom entendedor, meia Todos. palavra basta, né, Dani? Todos. Todos. Infelizmente, todos. Por melhor que seja a intenção, todos. Porque a ideia é a mesma. Eu estou trabalhando e você não precisa produzir. Porque não adianta eu te dar um hormônio, por melhor que ele seja feito, não adianta eu te dar um hormônio, sendo que eu não estou trabalhando na fase inicial de onde ele falhou. Porque não é só o hormônio que não está sendo produzido, tem alguma outra coisa que não está fazendo com que ele seja produzido. E é aí que a gente tem que trabalhar. Não é na falta dele, é onde não Exatamente. está fazendo fazer. Nossa, Dani, Né? e tá É esse numa moda negócio. agora de ficar na prescrição de hormônios. Semana passada eu atendi um senhor de 70 anos e a testosterona dele estava 7. E aí prescreveram para esse senhor 2 doses intramuscular de testosterona bioidêntica. E aí ele fez um novo teste de testosterona e a testosterona estava 7. Ou seja, não subiu absolutamente nada. E aí, obviamente, os familiares desse meu paciente viraram para mim no final da consulta e falaram assim: doutora Bianca, essa testosterona nesse valor, você não vai prescrever testosterona? Eu não vou prescrever testosterona. Eu não vou prescrever testosterona agora, porque não vai subir essa testosterona dele com nada ali que eu vá prescrever, porque tem outras coisas inflamando que bloqueiam essa testosterona a Exato. aumentar. Então, assim, eu sinto muito frustrar vocês, mas eu não vou prescrever testosterona. E, assim, eles estavam justamente esperando, tá falta aqui, dá aqui. Não é assim, gente, não é assim que olha, não necessariamente assim. Às vezes a gente tem que dar matéria-prima, a gente tem que tirar toxinas, a gente tem que entender, não é fácil. Dani, às vezes eu fico 1, 2 semanas sem enviar receitas para meus pacientes. Por quê? Porque eu reestudo o caso dele, leio várias vezes. Quem é meu paciente sabe. Muitas vezes eu não entrego a receita no mesmo dia. Porque eu fico pensando, não, peraí, o que aquilo ali poderia ajudar? Deixa eu rever esse assunto, deixa eu estudar de novo. Não é, as questões não são fáceis, gente. Não é 1 mais 1 nem sempre é igual a 2 na medicina. E nem tudo que é exatamente. Exatamente. Não, não é, né? Infelizmente, as pessoas estão com um conhecimento muito distorcido, cientificista, mecanicista. Isso aqui está com falta disso, vou dar isso. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Infelizmente, seria muito fácil para a gente se fosse assim, né, Dani?
Sim, ia ser prático, eu ia continuar passando um medicamento só, homeopático, e volta daqui a um mês. Vamos ver o que mais a gente pode mexer, quanto mais a gente pode andar. Mas não é mais assim. É, e todo mundo tem uma visão de saúde hoje muito distorcida. Todo mundo acha que com um remédio você vai conseguir resolver o seu problema. As pessoas precisam entender que um remédio é mais um para limpar. Eu tô nessa fase, assim, tipo, pode tomar? Depois Eu eu falei tenho que assim, fazer olha, é mais mais um um para ciclo de limpar, é detox com a mais um tia para Dani. lista. Gente, o ciclo de detox não é barato. Eu tô aqui com meus frasquinhos que chegaram sexta-feira. Eu falei assim, não é possível, eu paguei centenas de reais por uma caixa de ar, né? De ar, porque o negócio veio pesado, veio levíssimo. Veio pesado. Tô Não é brincando, assim. Dani, tô brincando. Não, eu não acho que é um dos tratamentos, eu sei, eu não Não, acho que é um dos tratamentos mais caros que temos, mas não é, é um tratamento complexo para 2 meses, né? Então, a gente precisa lembrar que eu preciso ter uma estrutura. Eu estou tratando, eu estou limpando, não estou normalmente limpando uma toxina só. Eu entro com neurotransmissor em forma homeopática, porque a gente precisa entender que o HDT a gente consegue ou limpar ou estimular. Então, e eu preciso ter uma matriz disso. Fazer a matriz disso dentro da farmácia homeopática não é barato, não é fácil. Leva pelo menos não, eu 10 sei, dias para Dani. se Mas manipular olha um só, remédio homeopático, né? Não, eu só tô dando a dica. Tô dando a dica só. Mas assim, não é, não não. é dos Eu tratamentos venho, integrativos o inclusive, mais caro. atendendo pacientes de médico que Não vieram é. de médicos que prescreveram assim uns 3, 4, 5 mil reais de suplementos, 8 mil reais de suplementos e não tiveram tantos resultados. Não chega nesse nível, tá, gente? Mas assim, eu gostaria que fosse um tratamento Não. disponível no SUS para todos. A gente tem que lutar para homeopatizar o Brasil, né? O mundo, se Deus quiser, cada vez mais a homeopatia Ia ser vir, maravilhoso. né? E trazer a transformação que ela se propõe. A homeopatia, Dani, eu gostaria que você fizesse as pessoas entenderem que às vezes ela também não age sozinha. Eu queria saber a sua experiência, por exemplo, de pacientes que tomam os homeopáticos e não suplementam nada e está com deficiência de todos, zinco, selênio, está com deficiência de vitamina D, versus os pacientes que homeopatizam e estão com esses níveis otimizados. A resposta é diferente no seu tipo de. Eles respondem mais rápido? Sim, é assim. A gente precisa entender que eu preciso. A primeira coisa, qual é o seu primeiro remédio? É o seu alimento. Então, assim, não adianta eu querer. Você pode fazer homeopatia, você pode fazer suplementação, você pode fazer o que você quiser. Você pode tomar banho de ponta cabeça. Não adianta se você não parar de ingerir mais toxina do que o seu corpo pode jogar para fora. Então, assim, e com o mundo intoxicado, você precisa diminuir ao máximo. A gente precisa de qualidade de vida. É isso. Então, assim, a primeira. Eu ia aumentar, mas vamos lá. Então, assim, a gente precisa pensar que a primeira mudança é alimentar. Então, não adianta vir falar comigo assim, Dani, eu quero tratar e vai fazer. Mas o que você está fazendo aí? Não, só vou tomar remédio homeopático. Então tá, né? Talvez você consiga algum equilíbrio, mas você ingere coisa desequilibrada, você ingere coisa que desequilibra, não vai rolar. Vai chegar um ponto que vai ser um obstáculo à cura e não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Ok. Depois disso, a gente precisa entender que muitos corpos não estão aptos a absorver absolutamente nada. Por quê? Porque todas as vias de absorção e de detoxificação, de saída, né? O aquário tá tão que a gente nem sabe que tem peixe ali dentro, né? Tá tudo sujo. Então, assim, pelo menos uma passada de mão. Por isso que a gente fala, comece a melhorar a sua alimentação. E aí, o trabalho junto, porque a gente tem que lembrar que suplementação não é só suplementar de dar um medicamento para substituir. Muita suplementação, tipo zinco e selênio, tipo vitamina D, é um grande apoiador para retirada também de toxina. É isso. Então, assim, mas eu preciso
que alguém que esteja também junto comigo, outro profissional que esteja junto, às vezes eu passo algumas coisas, mas não muitos, mas o profissional que esteja também fazendo essa parte de suplementação tem entendimento que no começo a gente vai ter que pegar mais leve, a gente vai entrar com coisas que realmente ajudem esse corpo a tirar mais essas toxinas, para que depois ela comece a absorver. Mas, quando a gente faz o trabalho em conjunto, é uma dança, né? Na verdade, é um controle daqueles bonequinhos de corda. É bem por aí, né? É uma orquestra. É uma orquestra. Quando a gente está trabalhando, é uma orquestra mesmo. Conforme você vai tirando e você vai jogando coisa boa, o processo acaba ficando mais rápido, né? Quando você não suplementa nada, né? Você não faz absolutamente nada, só tá fazendo detox. O que acontece? Você vai chegar num ponto, tá, vai limpar, mas vai chegar num ponto que você fala assim, poxa, aqui falta uma B12, aqui falta um zinco, aqui falta isso. Por mais que eu tente entrar com a homeopatia, se eu não dou matéria-prima, eu posso dar um zinco homeopático, né? Que vai ajudar também. Mas assim, vai tirar o zinco da onde? Matéria, né? Não tem. Se a pessoa não come bem, eu preciso da matéria-prima para isso também, para eu colocar dentro da célula. Porque o homeopático vai ajudar a puxar para a célula. Mas cadê a matéria-prima? Cadê né? Eu faço o que com isso aqui? Né? A energia fala assim, tá, vem zinco. Que zinco? É por aí, né? Então, assim, eu preciso desse tipo... Eu tô dando exemplo do zinco porque é muito básico, todo mundo acaba usando zinco, mas a gente precisa entender que, sim, suplementar é importante, desde que seja uma coisa que a gente vá fazendo como uma dança. Tanto é que vira e mexe, eu falo para Bianca, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, precisa disso aí, que você concorda? Topa, vamos assim, senão eu mudo também a minha conduta com o paciente. A gente está começando a dançar essa dança, né? E é por aí. A gente precisa ter um bom relacionamento com o médico que está acompanhando, com o nutricionista também. Vamos fazer isso pro paciente. E é isso que é importante. A gente olhar individualmente o paciente. Não adianta a gente querer olhar para o paciente, tipo, não, são 10 iguais aqui, ó. Toma essa receita aqui. Não é. Não é. Não rola. Não existe isso. Mas faz diferença sim, óbvio, porque eu dou substrato pro corpo, né? O corpo Dani, precisa de substrato já mesmo encaminhando limpo. para o final, né? Vamos ver se a gente passa uns 10 minutos, se o Instagram deixa, né? Eu queria que você trouxesse um pouco para as pessoas a sua história com o Vim, né? O que foi a sua paixão pela homeopatia, também foi para buscar lutar pela cura do seu filho. Tem algumas pessoas que não sabe, inclusive não sabe o quanto ele melhorou, né? Que realmente ele já teve um grande progresso. E queria que você trouxesse mais uns 2 casos assim que mexeram com você, que foram impactantes da homeopatia detox, que você poderia estar citando para a gente. O Vim, assim, a gente, hoje, olhando, a gente já tinha autismo em casa, tá? Alguns outros familiares têm uns traços, papai, tá? Mas meu marido sabe, ele sabe que ele tem traços E tem 1 autísticos, ele minuto tem para acabar a hiperfoco e live, tal. Dani. Então a gente sabe que tinha... Cai sim. será que Não, vai então cair? assim, a gente entra rapidinho de Vamos, novo, tá mas caindo? eu vou então fechar essa live. Não sei se ela vai ficar salva ou não. Eu acho que a gente não falou tanta coisa polêmica assim. Acho que ela tá segura, vai. Sim. Vai. Sim. Vamos deixar uns E dias se aí, vier a gente muita vê o que bomba, a dá. gente tira, né, Dani? E, gente, gostaria que Com vocês certeza. compartilhassem aí para as pessoas que vocês acharem que têm interesse em saber sobre esse assunto, compartilhar e dar um print e, enfim, realmente divulgar a importância de fazer a homeopatia detox, tá bom? Então, temos 30 segundos aqui, vou fechar a live e vou entrar de novo rapidinho.